Sabe aquela questão teológica que sempre gera debate? Pois é, uma delas é essa. Será que a doutrina da unicidade realmente nega que Jesus é o Filho de Deus? É uma acusação bem séria, né? Então vamos dar uma olhada no que os próprios textos dessa doutrina ensinam para a gente poder entender isso direito. A acusação é forte, não dá para negar. Mas será que ela é justa? Para a gente entender de verdade o que está em jogo, a gente precisa ir direto na fonte. Então vamos analisar os pilares dessa crença da unicidade para ver como eles definem essa relação entre Deus e o Filho. Bom, tudo começa com um princípio central deles. Para a unicidade, o ponto de partida não é uma negação de algo, mas sim uma afirmação sobre o que eles consideram o maior mistério de todos: Deus se manifestando em carne. Essa passagem bíblica aqui é basicamente a chave de tudo para essa doutrina. O grande mistério, segundo esse ponto de vista, não é uma trindade de pessoas diferentes, mas sim o ato, surpreendente do Deus único se manifestando num corpo humano. E aqui está o pulo do gato, a diferença fundamental. Jesus não é visto como uma segunda pessoa divina que sempre existiu ali do lado do Pai. A ideia é que ele é o próprio Deus único se revelando na história humana. A ênfase toda está nessa manifestação e não em várias pessoas divinas. Ok, beleza. Se Jesus é a manifestação de Deus, então o que significa o título Filho? Para a unicidade, a resposta para essa pergunta é o que define, todo o papel de Cristo na salvação. Então, na visão da unicidade, Filho não é um nome da divindade eterna de Cristo, sabe? É um título bem específico para a encarnação dele. Esse título se refere à humanidade que Deus assumiu para um propósito muito claro: a redenção. E se a gente olha para as Escrituras com essa lente, faz sentido. A gente vê o título Filho conectado a momentos super importantes: a concepção, o nascimento e a exaltação de Cristo. Ou seja, a filiação para ele está totalmente ligada à sua missão humana, redentora aqui na Terra. Mas isso levanta outra questão, né? Por que a Bíblia fala de pai e filho, às vezes na mesma frase? A resposta da unicidade não está em duas pessoas, mas em duas naturezas, que operam na única pessoa de Cristo. A distinção funciona mais ou menos assim. Quando Jesus age com autoridade divina, tipo perdoando pecados ou dizendo eu e o Pai somos um, ele estaria agindo como Pai, na sua natureza divina. Mas quando ele ora, sofre, obedece, aí ele está agindo como filho, na sua natureza humana. E essa fala de Jesus aqui é vista como a prova definitiva. A ideia não é que ele seja um representante do Pai, mas que, ao olhar para ele, para a manifestação em carne, a gente estaria de fato vendo o próprio Deus eterno. E essa lógica toda nos leva a uma das ideias mais ousadas, digamos assim, da teologia da unicidade: a expressão sangue de Deus. Peraí, se Jesus é Deus em carne, isso quer dizer que o sangue derramado na cruz era, de alguma forma, o sangue do próprio Deus? Como é que se justifica isso? A lógica deles se baseia nesses versículos. Se toda a plenitude da divindade está em Cristo corporalmente, e se a Escritura diz que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, a conclusão teológica que eles chegam é que o sangue humano de Jesus é funcionalmente o sangue de Deus. Afinal, foi o corpo que ele mesmo preparou. Certo, então como é que tudo isso se encaixa? Se Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, o que eles são? A doutrina da unicidade unifica esses títulos de um jeito bem específico. Os títulos são vistos como três papéis, ou três modos de atuação, do mesmo Deus. Pai seria Deus na sua essência eterna. Filho é o título de Deus quando ele se manifesta em carne para nossa salvação. E Espírito Santo é o modo como esse mesmo Deus age e habita nos crentes. E o ponto alto, o que amarra tudo isso, é que o nome de Jesus é o nome supremo que engloba todas essas manifestações. É o nome que revela o Pai, o Filho e o Espírito, o nome do Deus único em sua plenitude revelada. E assim a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. Os seguidores da unicidade negam o Filho? A resposta, dentro da lógica deles, é um claro não. Eles afirmam o Filho, e de forma bem enfática. A questão é que eles o definem de um jeito diferente, não como uma segunda pessoa divina, mas como a manifestação humana do Deus único. Essa citação final meio que resume a mensagem de um jeito bem poderoso, né? Jesus não é diminuído, pelo contrário, ele é exaltado como uma manifestação completa de Deus.
No fim das contas, a questão não é só teológica, é sobre como essa visão de quem é Jesus muda tudo na forma como alguém interpreta as Escrituras e a própria fé.